Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você que está nos acompanhando já conhece, em que a gente viaja Brasil afora para saber a atual situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro, e a gente vai diretamente para Doutor Camargo, no Paraná, para falar com o Ildefonso Alzec, que é produtor lá no município, e vai contar um pouquinho para a gente então de como que está a situação das lavouras do milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Ildefonso. Letícia, bom dia a todos. Vamos lá. Vamos lá, Ildefonso. Primeiro vamos começar como que foi os finalmente da safra de soja. Houve algum atraso na colheita ou foi tudo dentro da janela para a gente conseguir ter um plantio de milho ali todo feito no período ideal? Olha, Letícia, a safra de soja começou muito bem, começou no prazo certo, vinha bem, mas aí começou as chuvas, todo dia chovia, pancadas, chuva bastante, pouca, foi atrapalhando e segurando a colheita, foi atrasando, não chegou nem na metade, atrasou muito a colheita, para o final começou até a dar um pouquinho de prejuízo, porque é muita umidade, né, e demorou bastante para acabar. E por causa dessas chuvas durante a colheita, teve alguma questão de prejudicar a qualidade dos grãos, Ildefonso? Para prejudicar grão na soja, não foi, na região nossa aqui, não foi problema, não teve esse problema. Deu umidade, né? Teve muito desconto, judiou muito nas entregas, às vezes atrapalhou na secagem, mas a perda por qualidade foi mínima. Certo. E teve alguma pressão por pragas ou doenças durante o desenvolvimento, até o finalzinho ali, quando foi a colheita então da soja? Não, a praga esse ano foi bem controlada na soja, foi tranquila. O problema maior mesmo foi o excesso de chuva na colheita, que foi desempurrando o final dela para frente, né? E aí, com essa chuva então, né, como você disse, que foi empurrando, né, o trabalho da colheita, quantos dias de atraso, mais ou menos, a gente consegue contar isso, né, que aí também a gente coloca esse atraso para a implantação do milho safrinha? Do normal que a gente consegue fazer até esse final de plantio aí, aproximou de 40 dias. Cerca de 40 dias de atraso. Sim. Então, esse milho começou a ser plantado mais ou menos em que dia? Então, esse começo da colheita aí, que eu comecei a plantar, foi dia 15 de fevereiro, que nós teve até dia um pouquinho antes, 12, 13, 14 de fevereiro, tem milho plantado. Até aí foi bem. Depois começou a atrasar com chuva e atrapalhar um pouquinho, e foi embora acabou fevereiro, entrou março e foi para o final de março. Certo. Então, esse milho que foi plantado em atraso, normalmente, Ildefonso, quanto que a gente tem de produtividade aí em Doutor Camargo, né, a média de sacas por hectare, e já com essa largada, né, do plantio em atraso, já existe alguma expectativa de diminuição nessa média de produtividade? Tá, Letícia, com certeza a diminuição já é consumada, porque o começo a gente tira aí em torno de 100 a 120 sacos por hectare, uma média esperada, né, no começo de plantio, que é o plantio de fevereiro chamado, no meado de fevereiro. Uhum. Aí começa março, ele vai diminuindo, dia a dia ele vai diminuindo as possibilidades, a janela vai se fechando. Aí chegou lá para o final de março, que nós teve aí um atraso aí de plantio de 70%, foi atrasado o plantio do milho. Esse milho aí, não sei, muita gente está esperando aí 70, 80 sacos por hectare no máximo, do jeito que tá, porque ele, além disso, pegou 20 dias de sol, tem milho que demorou e nasceu em 2 vezes, isso aí que atrapalha mais ainda. Certo. E aí, pensando na questão da relação dos custos, né, para a implantação dessa lavoura do milho safrinha, que nós temos conversado aqui no Notícias Agrícolas com vários produtores, vários analistas, e que contam que a safra de soja e essa safrinha de milho são das mais caras da história. Como que fica a relação do custo de produção por hectare e o que se espera de rentabilidade com esse milho, Ildefonso? A conta vai fechar? Então, Letícia, esse aí tá um problema seríssimo, não vai fechar. Mesmo os primeiros plantados, que aí no caso investe bem mais, porque ele plantou cedo, no meado de fevereiro, dentro do mês de fevereiro, que é uma janela boa para milho safrinha na região nossa,
a pessoa investe mais, joga mais adubo, uma semente um pouco mais cara, mais inseticida, herbicida, e vai cuidando bastante, vai jogando um foliar, fazendo cobertura. Você ultrapassa ali, chega a R$ 5.000 por hectare, no caso, sem falar em custo de depreciação de equipamento. Então, esse já vai empatar. Os outros, com certeza, vai faltar muita coisa, tá no vermelho já 100%. Porque pensando nesse custo, então, de cerca de R$ 5.000 por hectare, se 70% das lavouras foram plantadas fora da janela e tem essa expectativa entre 60 a 70 sacas por hectare, com o preço que a gente tem atualmente, se fizer as contas, realmente não casa ali, né, Ildefonso? Exatamente, esse preço aí não casa, não fecha, já está no vermelho, nesse preço aí, porque foi pegado um custo mais alto, teve gente que pegou. Inclusive eu até falei para não comprar em vários lugares, em grupos e tal, e até algum programa eu falei para não comprar adubo antecipado, mas correram comprar por de medo que ia faltar e tal, mudando a política, aquele rolo todo. Eu falei, gente, não compra. Pagaram R$ 6.700 uma tonelada de adubo para milho. Quando ele foi pegar para plantar, já estava 4,5. Então o prejuízo vai ser muito grande por compra antecipada. E a questão das negociações, já tem gente que fechou o contrato antecipado, que já teve ali algum travamento de negócios, Ildefonso, ou não? O produtor fica na expectativa aí de preços melhores, vai vendendo conforme a necessidade? Então, isso aí é um problema sério na nossa região aqui, que ninguém tem o costume de fazer travamento, de fazer RED, essas coisas, quando tem um preço bom, um dólar mais alto, que a gente até bate bastante em cima disso aí em outro canal do programa aí, né? Você deve saber bem também. O pessoal não faz. E aí fica esperando o balcão. E o balcão eles jogam para baixo. Chega a hora de pagar as contas, chega a hora de vencimento, aí cai lá embaixo, vem aí o capital estrangeiro, joga dinheiro no mercado para alguém comprar, compra tudo lá embaixo, aí prejudica nós e leva o produto barato embora. Certo. E aí, além dessa questão do atraso do milho, eu queria te perguntar uma coisa. Justamente por causa dessa chuva que acabou atrasando, teve produtores aí, vizinhos, pessoal que você conhece em Doutor Camargo, que acabou desistindo de plantar o milho ou reduziu a área, apostou em outra cultura, como ali um cobertorzinho de segurança? Teve alguma situação parecida ou o pessoal já estava tudo comprado com os insumos? Falou, vamos de milho mesmo, seja o que Deus quiser. Então, tem isso daí sim. Tem o pessoal que estava comprado um produto para plantar tudo, não pegou a semente, migrou para o trigo, usou o adubo que é o mesmo, né? Que pode ser usado do milho para o trigo, os fungicidas, os herbicidas também pode ser usado à parte. Migrou, não plantou ou reduziu. No final reduziu o custo, reduziu um adubo, para poder tentar ver se diminuir o prejuízo. E muita gente vai para o trigo, vai ser plantado trigo. Tem uns que fez até uma cobertura aí verde, vai deixar quieto. E dá para se estimar a porcentagem de áreas ou, enfim, né, de produtores que tenham optado por essa mudança, Ildefonso? Essa é a parte difícil, que a gente não consegue esses dados assim muito rápido, porque ainda tem... Para você ver quanto que atrasou o milho, que tem lavoura de milho que você vai de longe e está sabendo terra ainda, que era para estar pendoado. Então ele está lá com 20, 30 centímetros, aí a quinta folha agora, esse milho aí não paga nem metade da conta. Então, mas digamos assim, que foi deixado aqui na região é pouco. O pessoal é bastante teimoso, sabe? Está em torno de uns 5%, 8% que foi largado no máximo. Agora, mais para baixo, aí na região mais 100 km daqui, eu acredito que chegou a 30%, 40%. Certo. Ildefonso, muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando, então, como é que está a situação aí em Doutor Camargo, sabendo, né, todo mundo conhece aí o Ildefonso, sabe que ele é parceiro de informações aqui da gente no Notícias Agrícolas e, claro, sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, obrigado a todos aí. A gente, o que puder fazer, informar e sempre levar mais corretamente, né, para não ultrapassar certos limites. E eu queria deixar um alerta, não sei se até então pode, mas eu acredito que sim, porque é um comentário que eu vi, eu não peguei documento na mão, porque foi cortado vários investimentos para custeio e para investimento agrícola, e parece que tem um capital estrangeiro aí querendo jogar dinheiro e financiar em dólar. E se isso aí é verdade,
que o povo fuja disso daí, porque o dólar hoje está a R$ 5 e os preços da mercadoria, aí soja 125, milho a 55, 60. Se você fazer esse contrato em dólar, depois o produto cai o preço e o dólar sobe, você quebrou, e dólar, quem manda é lá fora, e você vai acabar perdendo a terra. Bom, a gente fica com as informações, então, aqui apuradas, né? Vamos tentar encontrar essas informações e trazer para os nossos produtores que nos acompanham. Tá, então, estivemos com o Ildefonso Alzec, que é produtor rural lá em Doutor Camargo, nos trazendo as informações de como que está o desenvolvimento da safrinha de milho por lá. E, segundo o Ildefonso, houve sim um atraso na implantação da safrinha de milho. Ele explica para a gente que a colheita da soja teve muita chuva lá em Doutor Camargo, no Paraná, e isso acabou atrapalhando, né, e estendendo, portanto, somando todos os dias de atraso, cerca de 40 dias, portanto, né, se a gente colocar aí na ponta do lápis a questão do atraso na colheita de soja e na implantação do milho. E segundo o Ildefonso, cerca de 70% das áreas foram plantadas fora da janela ideal, então, para a safrinha de milho lá em Doutor Camargo, no Paraná. E dessa forma, geralmente a média de produtividade lá no município gira em torno entre 110 e 120 sacas por hectare, e pelo menos nesses 70% que foram plantados fora da janela ideal, a média de produtividade por enquanto é então de 60 a 70 sacas por hectare, mas vale lembrar que esse milho ainda está em desenvolvimento, né, ele ainda está exposto, portanto, às intempéries, seja estiagem ou possivelmente temperaturas mais baixas que possam chegar, já que foi estendido, portanto, né, foi prolongado o período que esse milho vai levar para se desenvolver. Então, esse milho ele segue exposto, a gente tem essa expectativa de produtividade já mais baixa e, segundo o Ildefonso, com essa perspectiva de produtividade versus o custo de produção para a implantação dessa safrinha de milho 2023, que segundo ele foi de em torno de R$5.000 por hectare, a conta não fecha. O produtor já está no vermelho, então ele conta que já ficou complicado. Alguns produtores acabaram, né, vendo essa situação do atraso da implantação do milho, acabaram ali, né, trocando, ao invés de pegar a semente para o milho, pegar para plantar trigo, né? Mas isso são situações pontuais. Ele falou que o produtor rural de Doutor Camargo é muito teimoso, nas palavras do próprio Ildefonso. Então, mas alguns sim, produtores vão optar pelo trigo ou vão fazer apenas uma cobertura verde e deixar aquela área ali para o próximo cultivo. Enfim, é essa situação que nós temos para Doutor Camargo no Paraná. Eu termino por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.